Qual o novo papel do pai na educação dos filhos? Essa vida corrida, a vida moderna, essa divisão de tarefas, o trabalho da mulher, o trabalho do homem, como nós, pais, podemos interagir com os filhos? Até onde vai a nossa responsabilidade? Até onde entra o papel da mãe? No programa de hoje nós vamos abordar esse novo pai na vida moderna e na interação com o filho. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. De um casal é sempre um momento difícil, principalmente quando se tem filhos envolvidos. E a primeira pergunta que vem na cabeça é: com quem os filhos irão ficar? Antigamente, na maioria das vezes, era a mãe que ficava com a guarda, mas isso vem mudando. O pai está cada vez mais presente na vida dos filhos em todos os sentidos. Você conhece algum pai que tem a guarda dos filhos? Pai? Não. Tenho, meu vizinho. Conheço. Não. Sim, conheço vários. Não. Você acha que o pai pode cuidar sozinho dos filhos? Pode, com certeza. Acredito que sim. No mundo que a gente vive hoje tão agitado, as obrigações quase que estão muito parecidas uns com os outros, tanto pai quanto mãe. Acho que ele tem o mesmo direito que as mulheres, às vezes até melhor. Lógico que pode. Tem total capacidade de cuidar sozinho dos filhos. Eu acho que sim, havendo condições financeiras, condições psicossociais que possam fazer com que ele detenha a guarda dos filhos. Tem que ser compartilhado com a mãe. Você acha que você conversa e participa o suficiente da vida dos seus filhos? Eu tenho certeza absoluta. Eu até que participo. Meus filhos já são casados, já sou vó, mas quando eles eram mais novos, sim. Participo, sim. Sou uma mãe muito presente, me dedico bastante à educação dos meus filhos. O máximo que eu posso aproveitar, eu aproveito e sempre preocupada com a educação deles, com o futuro deles. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falaram um pouco mais sobre pais e filhos na vida moderna. Você não pode perder. Daniel Passini é formado em administração de empresas. É idealizador do ForDad, que é o primeiro portal de conteúdo exclusivo para pais. O objetivo principal do projeto é incentivar a paternidade ativa, ressaltando a importância da presença do pai na educação dos filhos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Daniel Passini, é o pai da Maísa. Daniel, muito obrigado. Imagina, e vamos falar, o prazer é todo nosso. Vamos falar um pouquinho aqui. Pai da Maísa, para quem pode analisando, puxa, mas pai da Maísa, o que é isso, né? Pai da Maísa, o nome da filha dele, lógico. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que tem movimentado, tem modificado um pouco também, né? Essa parte do relacionamento social, que é a importância do pai na educação, no acompanhamento da educação dos filhos. É isso? Exatamente isso. Eu coloco ali pai da Maísa, porque desde que a Maísa entrou na minha vida, eu mudei realmente a minha maneira de ser. Não só como pai, mas como pessoa. A maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu desenvolvo o meu dia. Ele é muito diferente porque eu preciso mostrar para minha filha, eu preciso ser o primeiro exemplo da minha filha, né? E falar da paternidade, um ponto crucial é exatamente esse, é o pai ser o exemplo antes de pedir para que o filho seja qualquer coisa, né? Acho que é o primeiro ensinamento, né? Porque realmente a criança ela vai se espelhar no pai e na mãe, é aquele exemplo que ela tem no dia a dia, né? Exatamente, as crianças buscam modelos, né? E se ela não achar em casa, ela vai procurar um outro modelo mais próximo, exato, né? E nem sempre é bom, né? Nem sempre é bom, porque a criança ela não tem o discernimento de saber o que é o bom e o que é ruim. Ela vai procurar o que é mais aceitável para ela, o que é mais interessante. A gente tem um exemplo de uma pessoa que a gente conversou lá no nosso site, no ForDad, que contando um pouco da experiência de vida dele, e ele fala que ele viveu no orfanato, né? E uma pessoa que cuidava do orfanato, um padre, perguntou para ele uma vez: o que você quer ser quando crescer? E ele falou assim: eu quero ser bandido. Porque o exemplo de pessoa bem-sucedida, com conforto, com dinheiro, com status, principalmente na condição social que ele devia viver na época. Então, na ignorância dele, ele achou que aquilo era o ideal, porque ele não tinha esse modelo. Então, as crianças buscam esse modelo. Então, é importante que seja o primeiro modelo na sua casa, né? Com os pais, né?
E a gente vê bastante, principalmente em casos em regiões de periferia, Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro também na parte onde os morros têm uma certa violência ali, domínio do tráfico, etc. Crianças, mas crianças mesmo, de 4, 5, 6 anos, falando exatamente isso. Que ele quer crescer, que ele quer ser o traficante ou que ele quer ser o bandido. Por quê? Porque ele vê o traficante dominando a região, com dinheiro, com poder, o bandido com poder, enquanto que, às vezes, ou não tem o pai, ou o pai vive num esquema oprimido ali na região em função da violência. Ele segue uma carreira, né? Ele acha que aquilo ali é o que seria o perfeito para ele, né? As crianças ali têm uma visão diferente do traficante, visão nossa, né? Diferente da nossa. Porque ali ele realmente, ele passa uma imagem diferente. Ele é o cara que dá o gás, ele é o cara que resolve às vezes uma situação de conflito entre marido e mulher. É a pessoa que resolve ali dentro daquela comunidade. Então ele acaba virando um ponto de referência. Então se você não tem boas referências, né, você vai seguir a que tiver em ascensão ali mais próxima, né? Mas existem muitos casos, principalmente em comunidade, de crianças que passaram por tudo isso, viveram essas experiências e não ficaram no tráfico, porque tiveram dentro da sua casa o exemplo do que é o certo, né? Tem várias pessoas que moram ali, acho que a grande maioria, graças a Deus, né, de pessoas boas, né? Pessoas a grande maioria mas é que realmente elas vivem... Mas elas vivem sob o domínio muito mais ali expostas do da que criminalidade. Sem dúvida nenhuma. A gente falava um pouco aqui, você me passou um dado até que eu achei alarmante, né, do percentual de casos de garotos, de jovens, de menores que vão à Fundação Casa, a antiga FEBEM, e que a maioria deles não teve uma interação paterna, é isso? Isso, é um estudo do Ministério Público, que foi publicado agora recentemente, e eles avaliaram que 2 em cada 3 internos não têm a figura do pai presente. Essa figura do pai presente é o caso ou que de repente ele nem conheceu o pai, ou ausência total. Ou que o pai morreu, ele era muito pequeno, ou nunca mais quis saber dele, seria um caso como esse. Ou nunca teve, né, porque a mãe teve um relacionamento e engravidou e a mãe solteira. Então não teve essa presença, ou não recebeu essa função paterna, né? Todos aqueles atributos da função paterna não foram embutidos nessa criança. E o caso é esse, que desenvolve vários traumas, né, ou vários problemas que são criados pela ausência do pai. Tem um outro estudo muito interessante também, de uma universidade americana, que eles avaliaram a rejeição paterna. E eles identificaram que na região do cérebro, quando você tem uma dor da rejeição, é a mesma área do cérebro que é ativada por uma dor física. Então você imagina uma criança recebendo essa rejeição paterna durante anos. Durante anos, porque ela é muito mais extensa do que uma dor física. A dor física você trata, você cuida, medica, enfim, você sara com algum tempo. Agora a rejeição ela dura uma vida toda, né? Então a criança tem a consciência da ausência desse pai ou da rejeição desse pai, e aí ela vai sentindo isso até... Bom, se o pai rejeitou no começo, provavelmente essa dor não vai sarar, né? Porque o pai normalmente não vai se redimir ou buscar refazer toda essa história, né? Isso influencia, né? Essa rejeição, quais as etapas que ela é mais frequente? Logo que a criança nasce, ela já começa a perceber isso, com o passar dos anos, na adolescência. Onde ela se intensifica na vida desse jovem? Eu acho que a criança, quando ela começa a ter a percepção da vida, né, memória nossa, né, até quando você lembra do que você viveu na sua infância, né? Então, eu falo por mim, até pelo menos uns 5, 6 anos, algumas coisas eu lembro. Então, eu acho que a partir desse momento que você começa a ter essa consciência, eu acho que tudo isso já começa a florescer. Porque a criança, além dessa rejeição, normalmente o pai que rejeita o filho, ele agride a mãe, né? Ele tem outros fatores. É acompanhado com uma certa violência também doméstica. Né? Às vezes além da rejeição, ele tem o assédio, no caso das meninas ou dos meninos também, ou até agressões físicas. O assédio é impressionante, né? A maioria dos casos de assédio é praticado dentro de casa. Com alguém conhecido. Ou um parente, ou pai, ou parente, um amigo muito próximo. Quer dizer,
É um absurdo, isso é muito grave, porque de repente você trata que 70% dos casos de assédio ocorrem com pessoas muito próximas à vítima. Então, aí você vê a intimidade, né? O quanto é mais fácil. A criança ela é muito inocente, ela não tem essa percepção, esse discernimento. Isso ela vai aprender durante a vida dela. Então ela está muito exposta. Quando um agressor desse tipo se aproxima, ele vem com carinho, ele já tem a autorização dos pais de se aproximar. De conviver. Né? Até essa criança entender que aquilo não é legal, né? Demora um tempo. E depois que ela entende, ela começa a ter medo, né? Para poder falar disso, para poder contar essa história. Ela se sente culpada, ela acha que a culpa é dela, não é do agressor. Exato. E normalmente é uma das primeiras, até nos aspectos aí de criminais, né? Quando a gente vê a vítima falando, e aí o delegado, o Ministério Público, alguém pergunta, mas por que você não falou antes? Uhum. É exatamente essa frase, eu tinha medo. É o medo. E para a criança é muito triste, né? Você imagina ela viver com tudo isso, né? Com essa insegurança, vendo a mãe ou o pai conversando com esse agressor, às vezes se é o pai vendo a mãe, às vezes algumas mães são coniventes e sabem e não tomam porque também tem medo. Porque também tem medo desse agressor, né? Bom, é muito triste. A criança, eu sempre digo que a criança é uma caixinha vazia, né? E ela vai sendo preenchida com as coisas que estão mais próximas. Ou tanto para o bem quanto para o mal, né? Exatamente. Então vamos encher de coisinhas boas essa caixinha, né? Porque elas sofrem tanto, tadinho. Nós falamos agora um pouquinho dessa parte de violência, de abandono, mas vamos passar um pouquinho para uma outra área, que é a parte do pai, que ele mora com a mãe, ele é o chefe da família, mas ele trabalha demais, ele não tem tempo, ele viaja muito, ele tem pouco contato com os filhos. Parece que isso daí também vem se agravando, né? Isso é um fator que influencia também, mas não necessariamente o essa precisa estar no cotidiano da criança. Ele precisa estar presente nos momentos que ele está presente. Porque alguns pais, além de ter essa ocupação toda, essa falta de tempo, quando sobra um tempo, ele está no celular, né? Ou ele está discutindo algum outro assunto. Eu uso na minha casa que a Maísa, minha filha, ela faz parte da minha agenda. Então ela tem o horário da Maísa, né? Então eu trabalho, eu tenho minhas atividades, mas eu tenho tempo para ela. E esse momento é dela. Quem vai escolher o que a gente vai fazer, o que a gente vai brincar, é dela. E ela sabe que ela tem esses momentos. Porque isso também é importante passar para a criança. A criança precisa entender que existem tempo para cada coisa, que existem obrigações, que existem coisas que a gente precisa fazer que não são legais, que a gente não gosta muito, né? Ou então que a gente não tem tanta vontade de fazer. Porque pai não é amigo, não é só amigo, pai é pai. Não, pai tem que ser pai. Tem que orientar, educar. Não pode... Senão você acaba mostrando para a criança que tudo é muito simples. Se você mima muito, exato, né, você mostra que o mundo é muito simples. Se você restringe muito, você mostra que é muito difícil e cria algumas barreiras, né, lá dentro da cabecinha dela que vão refletir lá na frente. Então é uma dose, né, que você tem que... E cada filho é um filho. Se você tem mais de um, você vai tratar um de uma maneira, o outro de outra maneira. E tudo isso você tem que ir dosando e entendendo o que tem que ser feito, né? Mas eles precisam de toda atenção e amor sempre. Isso nunca é demais, né? Amor acho que nunca é demais, né? Nos casos de separação do casal, agora é mais comum. Há um tempo atrás nem se discutia quando existia separação. Casal com filhos, a guarda era da mãe e era feita a visita, os dias que o pai poderia visitar, as datas, etc, etc. Hoje se fala muito da guarda compartilhada, né? Que a guarda é do pai e da mãe, fica mais tempo com um, mais com o outro. Mas também tem aumentado os casos que o pai assume essa função da guarda. Tem. O pai fica responsável pela guarda dos filhos. Como é isso? Eu vi recentemente agora, até, me desculpe se eu errar aqui, mas parece que agora eles estão instituindo que a guarda vai ser compartilhada independente do casal optar ou não. Exato, a regra vai ser a guarda compartilhada. Isso, porque a criança ela precisa de um pai e de uma mãe. E elas têm. Né? Elas não tem como nascer se não tiver o pai e a mãe. Então é necessário que esses pais participem, de alguma forma. Isso tem que ser dividido e eles têm que se organizar. O que acontece muito é que quando o casal se separa, o filho vira ferramenta de agressão. E aí quem sofre é o filho. E isso é uma falta de Mas é muito bom comum. Senso, uma responsabilidade sem tamanho. Tremenda, né? tremenda. Você envolver uma criança numa briga sua de adultos, né? Tudo, você envolve assim, ou por uma questão psicológica, que você
Você embute no seu filho que o pai não é um cara legal, ou a mãe não é uma pessoa legal. Você cria uma imagem diferente do seu parceiro para a criança, né? E a criança fica no meio daquele fogo cruzado, né? Sendo atingida e bombardeada pelos dois lados, né? Então é fundamental que numa separação, é lógico que é muito difícil, existe todo um problema envolvido ali, mas ele é temporário também, né? Depois de um tempo, essa relação que está se desfazendo, ela vai amenizando e vai sendo mais fácil conviver. Não que vá voltar a ter um relacionamento, mas fica mais fácil tratar sobre os problemas ou as dificuldades, né? E aí eu acho que é o momento que a criança começa a se livrar de tudo isso. Mas até lá, ela recebeu dentro da caixinha dela lá várias coisas ruins que ela vai carregar para o resto da vida, né? E para a criança, quando ela sente, vamos voltar a esse caso aí da separação, ela sente que o pai e a mãe separaram, cada um vai morar num lugar diferente, etc. E o normal até um tempo atrás seria ela viver com a mãe, mas agora ela está vivendo com o pai. Faz diferença se é filho ou filha? Eu acho assim, tem algumas coisas que demandam para a menina e algumas coisas que demandam para a menina. E o pai, quando assume essa responsabilidade, ele vai ter que se capacitar. Porque ele não foi criado para trocar fralda, para dar banho, tem algumas coisas que para escolher roupa. Não era habitual, não? Está fora do contexto do paradigma tradicional, né? Mas isso vem mudado mais ou menos na década de 70, por ali. A gente já vê que esse modelo mudou muito, né? A mulher foi para o mercado de trabalho, então ela está mais ausente de casa também. O pai também voltou um pouco para casa, diminuiu um pouco essa carga, entendeu um pouco mais dessa necessidade de participar da vida dos filhos. E é necessário que todo mundo se capacite, né? Quando eu contar um pouquinho da minha história, a gente tem uma pessoa aqui em São Paulo, né, que cuida da nossa filha, uma babá, e há um tempo atrás ela descobriu um câncer e precisou se tratar. E eu optei como eu tinha mais flexibilidade, para cuidar da minha filha. E eu sempre fui muito participativo, desde o começo. Mas a hora que eu fiquei sozinho, que eu tinha que escolher roupa, que eu tinha que fazer um coque no dia do balé... É o desafio, né? Eu não sabia nem que higiene de menina era diferente de menino, né? Então, na hora de limpar, tem coisas que você precisa aprender. E eu me dei conta de que eu precisava aprender. A gente se capacita a vida toda, né, para tudo. A gente começa a estudar, aprende a falar, depois que aprender um outro idioma, você vai estudar. Quer aprender uma profissão, você vai se capacitar. E para ser pai? O que a gente faz, né? A gente vai pelo tasto. Eu aprendi com meu pai aprendeu com o avô com o bisavô, e a coisa vem se repetindo, né? E não que são coisas erradas, mas o mundo mudou. De onde surgiu isso, Daniel? A sua ideia, de onde surgiu isso? Exatamente dessa experiência, de ter ficado por conta... Foi uma necessidade. Foi uma necessidade, de buscar informação. É o que todo mundo faz. Hoje todo mundo vai até a internet buscar informação. E eu fui até a internet buscar e eu achei várias coisas. Tem muita coisa boa, mas também tem muito absurdo. E eu senti falta de ter um ambiente, né, que houvessem profissionais me dando a informação para que eu conseguisse consumir aquilo com tranquilidade, sabendo que aquela informação tem um embasamento, tem uma lógica. Claro que tem vertentes em cada profissão, tem maneiras de pensar, não importa, mas foram estudados, né, aquele caso, aquela situação. E aí eu, junto com o Leandro, que é um amigo que também é pai do Vinícius, só que ele é pai adotivo, a esposa já tinha o filho e ele conheceu o filho dele com 3 anos, hoje está com 7, e também sentia essa dificuldade. E aí a gente resolveu colocar isso em prática. Só que antes de criar realmente o ForDad, o site, o portal, a gente criou um grupo fechado no Facebook só para ver qual era a demanda. Será que era só minha e do Leandro? E em 15 dias... Isso que eu ia te perguntar. Em 15 dias tinham 600 pais. E qual as maiores dúvidas dos pais? Eu acho que tem todas. Tem desde como reagir quando a mãe castra, né? Eu tentei ajudar, minha mulher foi lá e falou, nossa, você fez tudo errado, você não sabe dar banho, deixa que eu faço. Né? E não é culpa dela também, é questão cultural, porque não é o normal. Quando a gente começa a fazer alguma coisa que está fora da rotina ou do que não é normal, demora um tempo para que as pessoas aceitem isso, entendam que isso é possível. E não tem uma maneira correta, uma maneira errada.
O pai tem a maneira dele de fazer e a mãe tem a maneira dela. E isso tem que ser acertado, entendido e respeitado, né? E a criança precisa ver isso, né? Ver a atitude desse pai dentro de casa, né? Um pai lavando uma louça, um pai arrumando uma cama, né? O pai ajudando a mãe, a maneira como o pai trata a mãe. Não, em muitos casos, os pais, o pai, às vezes, né, de repente ele perdeu o emprego e a mãe está trabalhando, está sustentando a casa, então ele vai ter que auxiliar. Ele vai cuidar das outras obrigações. Dentro da casa, no convívio maior também, vai passar mais tempo com os filhos. Claro, né? E é muito importante. Você precisa entender, eu falo que a gente precisa ter uma intimidade com o nosso filho, mas a intimidade no sentido de saber o que seu filho gosta, quais são as coisas que o atraem, né? Quais são as coisas que o divertem, né? Ficar feliz junto com o seu filho, participe da alegria dele. Então, tudo isso faz parte desse envolvimento. Você vai construindo um relacionamento. A Maísa, minha filha, ela é biológica, mas eu tô na fila da adoção. E a gente conversa muito sobre isso, né? Como vai ser essa criança quando chegar? E a gente optou ainda por uma faixa um pouco fora do comum, porque todo mundo quer um bebê, né? Ninguém quer uma criança um pouco mais velha, né? Já fica mais... Então, ela já vai vir com nome, né? Até mudar o nome dessa criança, a gente conversa tudo isso. E a gente fica imaginando como a gente vai construir isso, né? Todo esse relacionamento, essa intimidade, porque ela vai ter que ser construída. E ela é assim com o filho biológico também, né? Ela precisa ser feita dessa forma. Tem alguns casos que as pessoas falam assim, perdi meu filho para as drogas, né? Você não perdeu para as drogas, você perdeu na tua casa. Exatamente. Se você tivesse com seu filho bem em casa, com certeza ele poderia até passar por isso. É que às vezes os pais procuram começar a conversar sobre certos assuntos... Depois que o problema já está instalado. Depois que instalou. Aí realmente é muito difícil. É muito difícil você voltar e consertar todo esse erro, né? Vamos chamar de erro porque a consequência é muito triste, né? A criança pede muito esse apoio, né? E a falta de atenção? Às vezes a criança... Quais são os sintomas que você como pai, que tem esse site, tem esse convívio com crianças, com outros pais, quais os sintomas que a criança vai apresentando por essa falta de orientação, de conversa com os pais? Eu acho que eu tenho um termômetro por mim, né? Eu percebo algumas coisas na minha filha, as crianças falam e elas são muito sinceras. Então, aquele ditado que fala, criança não mente, né? E é exatamente isso. Então, às vezes você está no celular e aí você escuta... E sua filha, no meu caso, minha filha... Vou contar um fato. Assistindo TV, desenho com ela, já estava cansado de assistir 3 horas de desenho, peguei meu celular. Eu me lembro, minha filha hoje já tem 20 anos, mas na época de assistir aquele desenho, gostava de ver o mesmo desenho 10 vezes. 10 vezes. Parece que quanto mais repete, mais eles gostam. Né? Então, mas olha que interessante, a criança, ela repete, mas ela enxerga aquela história de maneira diferente. Não é igual a gente, que já tem um senso mais formado. A criança, quando você lê, eu leio para minha filha, quando você lê, eu leio às vezes a mesma história, gibi, a mesma historinha, e 2, 3 noites. Até para repetir a mesma história. Porque ela consegue enxergar, ela fantasia aquela história diferente. E é muito interessante. E se o pai às vezes critica isso, fala, não, mas você já leu. Né? Esse desenho já vimos 10 vezes. E por isso que eu falo da capacitação. É importante que as pessoas saibam desse tipo de informação. Eu estava comentando da minha filha na TV, né? E eu fui para o celular para me distrair e eu ouvi ela comentando baixinho, sozinha. De novo esse celular. Então isso já me acendeu uma luzinha. Eu não posso, eu tenho que me policiar para quando eu estiver com ela, eu estar com ela de verdade. É o tempo dela. Porque eles percebem, eles entendem tudo. Quando um pai começa a falar mais alto com a mãe, às vezes não é uma briga, é uma discussão um pouco mais quente. A criança percebe. Se você olhar, a criança vai estar com o olho arregalado e tentando entender o que está acontecendo. Porque ela não tem a ideia do que é uma conversa, uma briga ou uma conversa mais exaltada. Para ela, uma alteração já representa algo estranho. Uma crise. Né? E isso vai criando barreiras ali dentro da cabecinha dela. Né? Queria mais uma vez te agradecer a presença aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição algum recado que você queira passar, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Que bacana. Bom, eu que queria agradecer, eu estou muito feliz de estar aqui, é um prazer participar do programa e poder falar desse assunto, que é um assunto que é tão pouco falado, né? Tão pouco divulgado. As pessoas querem
que querem viver num mundo melhor, mas não cuidam do mínimo, né? Ou do princípio que é a criança. A criança é o futuro. E eu acho que todo mundo tem que parar e pensar um pouco em tudo isso e cuidar, principalmente dos seus filhos, né? Muito prazer. Obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.